Capricórnio, seja bem-vindo ao canal Diamantes das Estrelas. Eu sou a Fabielle Correia, taróloga, psicoterapeuta. Quero agradecer, antes de mais nada, a sua presença aqui, desejar uma mensagem maravilhosa que venha ao encontro do que você precisa. Caso você não seja inscrito, quero pedir que se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações. Curta esse vídeo, compartilhe, você sabe, tudo isso ajuda demais o canal a crescer. Hoje vamos lá, começando então a sua leitura com o Tarô das Estrelas, esse tarô que tem tudo a ver com o nosso canal. Enquanto eu embaralho, eu gosto de sugerir que nesse momento você se dê um tempinho, né, para tudo aí o que você está fazendo, se concentra no tema que você precisa de respostas, de orientação. Isso ajuda muito você a compreender a mensagem, embora é importante dizer que essa é uma leitura coletiva, então pode não ressoar, né? Seria normal caso isso aconteça, e é também uma leitura temporal, então vai valer para você no momento que chegar. Então a chance de ressoar é grande, hein? Se não ressoar essa leitura, dê uma olhadinha nos signos fortes do seu mapa, que pode ser que esteja lá a mensagem que você precisa, tá bom? Então vamos lá, universo, estrelas, o que nós temos para esses queridos diamantes capricornianos, signo maravilhoso, uma tendência tão íntegra, né? Pessoas focadas, eu tenho absurda admiração pelos capricornianos, tenho pessoas muito amadas desse signo, então sempre tenho bastante carinho. Vamos lá então para os capricornianos. Enquanto eu embaralho, enquanto a gente pega a energia desse signo, vai deixando aí no comentário qual é a área da sua vida que você mais sente necessidade de orientação, de entender, né, as suas energias. Então vamos lá. Olha só, queridos capricornianos. Nós abrimos a mesa com a carta dos enamorados, do louco, aqui dos enamorados, do louco e a torre. Então vamos lá, o que essas cartas trazem de mensagem para os capricornianos tão queridos? Primeiramente, Capricórnio, é possível que você esteja vivendo algum momento de indecisão, possivelmente relacionado ao que você pensou, ao que, né, te veio à mente aí naqueles minutinhos de concentração. Se for num aspecto mais profissional, financeiro, amoroso, vai trazer para você uma chamada de atenção para que você escolha, seja lá quais são as opções, porque quando chega essa carta, é sinal que você está se relacionando com opções que chegam para você, possibilidades que chegam para você e que te colocam em dúvida. Devo permanecer nesse lugar que eu estou ou devo fazer outra coisa? Que eu tenho recebido uma intuição, um chamado, porém estou evitando olhar porque tal situação me parece mais conveniente. A gente pode chamar essa conveniência de mais lucrativa, mas vamos pensar aqui também, dar exemplos, né? Porque por ser coletivo é importante. Mas a gente pode pensar em mais lucrativo, mais confortável, mais seguro, tipo aquela coisa que parece ser mais certa, mas que não é o que o seu coração está batendo mais forte. Então essa carta fala para você olhar para essas alternativas, essas possibilidades na sua vida e tentar dar a vez
para essa possibilidade que o seu coração fala mais alto. Então, é uma carta que pede para a gente seguir o nosso coração, seguir o caminho do que a gente faz realmente com amor. Então, se você tem, vou dar um exemplo de trabalho, se você tem um trabalho que aparentemente parece ser mais lucrativo, mas você está infeliz, você não está conseguindo realizar com amor, está naquele modo meio automático, é essa a dica. Seja forte, tenha coragem, não tenha medo, porque as aparências enganam. Essa carta fala também sobre isso. O que parece ser uma vantagem, uma segurança, tem uma vida mais curta, porque se você não está conseguindo realizar isso com amor, você não vai ter o combustível necessário para levar isso adiante. E vale para um relacionamento, vale para uma situação específica que você esteja vivendo, vale para trabalho, estudos, não importa. Provavelmente você está se relacionando com alternativas, mais de uma alternativa, e a recomendação é que você siga o caminho, né, que você realiza realmente com mais amor. Porque a carta do louco é uma carta que vem para nos encorajar a tomar decisões mais corajosas mesmo, né? Ficou meio redundante, mas é isso. Nos encoraja a fazer coisas com ânimo, buscar de novo um ânimo de viver, e aí cada um adapte ao que pensou, né? Se você está pensou num relacionamento, que você possa viver de novo uma relação em que você se sinta mais amada, em que você possa amar mais, que você se sinta mais viva, mais motivado. Se for um trabalho, é a mesma coisa, seja o louco. O que é o louco? O louco é um jovem que segue uma aventura com coragem, empolgação, curiosidade. Então, se você está nessa dúvida de qual caminho seguir, o caminho é esse, é o caminho de você, independente da idade, buscar essa energia do jovem que sai com a mochilinha nas costas, coragem, ânimo e aquela alegria de buscar o novo. Então, aqui está pedindo para você, busque o novo e vá com coragem, vá com curiosidade, busque coisas que te estimulem. Então, se for um estudo, busca um estudo que te estimule, não aquele estudo que o pai quer, a mãe quer, o marido quer, o vizinho quer, não. É o que te empolga, que você... Sabe, quando vai falar daquele tema, os olhos brilham? Então, é isso que está pedindo para você. Porque se você tiver essa coragem agora, você vai ter todo o combustível para fazer isso acontecer. Então tá pedindo isso, sabe? Claro que cada um tem seu tempo, cada um tem o seu momento de ter essa coragem, né? Mas é essa a mensagem aqui para você. Porque o que acontece quando a gente tá numa certa situação, tá? Que tá trazendo dúvida, isso já é um sinal de que não é o caminho. Porque isso basta vocês pensarem na própria vida de vocês, porque em algum momento em que surgiram situações claras, situações que vocês deviam seguir, é uma coisa assim, gente, quando é certo, é certo. É certo. Tipo, eu sei que é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu vou fazer, não existe a dúvida. A dúvida já é um sinal de que tem alguma coisa que você está precisando forçar um pouco a barra. Então, eu gosto de dar esse exemplo, porque fica mais claro, né? Embora sirva para qualquer setor da vida. Mas quando você tem aquele trabalho que, sei lá, tá num momento em que o mercado valoriza muito, então, escolha fazer algo relacionado a X coisa, porque, nossa, é ótimo. Aí a pessoa vai, porque
o mercado está valorizando esse setor, então ela não tem nada a ver com ela. Não tem nada a ver, mas ela escolhe por oportunismo, de certo modo, né? E aí ela começa a construir a vida dela, a torre dela, o edifício dela, a casa dela, a vida dela, num terreno que não vai ter a força necessária para aguentar toda essa construção. Não vai ter o combustível necessário. E qual é esse combustível? É esse ânimo, essa empolgação que a gente só tem quando a gente segue caminhos muito relacionados à nossa essência, ao que a gente realmente sente que tem vocação, aos talentos que a gente tem, que a gente faz com alegria, com amor. Então, esse é o combustível. Então, o que está dizendo aqui, que caso contrário, se você queira experimentar o outro lado, pode acontecer isso, né? A coisa não seguir muito adiante. Para alguns, isso já pode estar acontecendo, essa torre já pode estar ruindo. E aí, se isso está acontecendo, eu sei que é um momento muito difícil, a gente sofre muito quando a gente teima numa coisa, a gente quer que aquilo dê certo, seja um relacionamento, seja um trabalho, seja o que for, e aí de repente desmorona, e esse desmoronar normalmente é uma força externa às nossas ações, né? Alguma coisa que acontece que eu tentei evitar, mas que é inevitável, aconteceu. Se você está vivendo esse momento, por mais difícil que seja, é melhor que tenha acontecido agora, porque ele ia acontecer de qualquer maneira, tá? Então, por quê? Porque a gente às vezes está vivendo nesse momento de querer insistir no que a gente quer, naquilo que a gente acha que é melhor. E existe, né, um mistério acima de nós que coloca situações que a gente não consegue evitar. Então, aqui existe uma mensagem clara no sentido de, se você já vem de uma trajetória, que você já tentou algumas coisas e que não está dando certo, é hora de seguir outro caminho, e o caminho é aquele do amor. Amor pelo que você faz, amor por uma pessoa que de repente, sei lá, às vezes você já está numa relação, mas está sentindo que esse amor está acabando, está sentindo que esse amor está surgindo para uma outra pessoa, e aí começa a racionalizar, mas já tem essa relação antiga há tanto tempo, tem isso, tem aquilo. Eu não acho que precise ser feito de forma radical, de forma, como que eu vou dizer para você, sem pensar, sem planejar, mas pede para você começar os primeiros passos para essa transformação. Então, independente de ser um relacionamento, independente de ser um trabalho, um projeto novo, um investimento, vá e invista no que você ama. E às vezes pode valer também você se escolher. Às vezes você pode estar escolhendo algo ou alguém em detrimento de si. E essa carta também fala para você, para alguns pode ser essa situação, de precisar estar escolhendo o amor para si, né? Se amar. Então, entre o outro e você, é um momento de você se amar, de você se escolher. Porque senão você não vai dar conta. Entende? Olha só. Não vai dar conta se você insistir. Vamos trazer mais coisas aqui para a gente iluminar essa perspectiva. Então, para alguns, pode ser até que já tenha acontecido essa necessidade de escolha, né, diante de algumas alternativas, mas alguns pode ter seguido por esse caminho de inovar, de buscar algo que ama. Outros podem estar precisando fazer essa escolha agora, depois de a torre ruir, né? Depois de tudo acontecer. E tá tudo bem, porque, gente,
Nós precisamos desenvolver sabedoria, e a sabedoria vem do tentar errar, tentativa e erro, né? É daí. Às vezes você vai ver pessoas super cultas, super acadêmicas, com muito conhecimento acadêmico e zero sabedoria, porque errou pouco, se esquivou dos erros, tentou acertar o tempo todo, e tudo bem, só que o que nos traz sabedoria é tentativa e erro, porque quando a gente erra e faz de novo, a gente não leva só aquele conhecimento específico, a gente leva todo o conhecimento do que nos fez levantar, a empatia também, eu acho que vem muito disso, porque você sempre vai entender o outro. Então, assim, tá tudo certo. Sacudir a poeira, levantar, sacudir a poeira, e a dica tá aqui, né? Você não tá sozinha. Se essa mensagem chegou para você, não foi por acaso. Com certeza existe para você essa alternativa. Olha para si, olha com amor, escolha amar a si, né, própria, a si próprio, escolha essa alternativa. Ou escolha a alternativa por amor, que você faça com amor. Não vai ter erro, tá? Não vai ter erro. Pode demorar até um pouquinho mais, porque às vezes o sistema, eu gosto de falar, esse mundo, essa matrix que a gente vive, ela induz a gente, dificulta às vezes para que a gente possa viver o caminho assim mais das coisas que a gente ama. Mas ali, depois que vai também, depois que engrena, não tem nada que faça a coisa desandar, não. Quando tá no caminho certo, no solo forte, apropriado, não tem erro. Então, aqui, ó, para os capricornianos, saiu a rainha de espadas, o cavaleiro de espadas e o 2 de ouros. Então, a rainha de espadas vem mostrando que você precisa ter o domínio do seu mental, né? Ter ações, criar um movimento, sim, em tomar essa decisão, gerar um movimento e realizando aos poucos. Talvez você tenha que, sabe, fazer um malabares para conseguir driblar uma situação e outra, até que você consiga de fato fazer ter uma tomada de decisão mais clara, mais específica. Então pode ser que você tenha que fazer buscar esse equilíbrio, né? Começar aos pouquinhos. Mas aqui, ó, você direcionando os seus pensamentos, as suas ideias, sabendo o que você quer, sem medo, indo ao encontro disso realmente com foco, né? Com aquela condição de alguém que cria uma estratégia. Cria uma estratégia e vai. A mãozinha da rainha, ela até, né, mostrando assim, sabe o caminho que ela quer. Então, vamos até tirar mais algumas aqui, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Mas é isso, a rainha de espadas mostrando que o ideal é você planejar, criar suas estratégias, não se deixar levar por qualquer tipo de chantagem emocional, manipulação, porque a rainha de espadas é a pessoa que sabe se defender disso, sabe cortar qualquer tipo de situação assim. Olha, Capricórnio, seu elemento, né? Ouros, e não qualquer carta aqui, né? O 10 de ouros. É uma carta que eu acho assim muito bonita e comunica muito com a abertura aqui da tua mesa, né? Do teu jogo. Porque o 10 de ouros fala de alguém que já conquistou
uma certa tranquilidade na vida, já realizou alguma coisa. Vamos pensar assim, ó, exemplo, tá? Cada um adapte, mas se for um relacionamento, foi aquela pessoa que cuidou desse relacionamento, que fez tudo o que podia, e agora precisa olhar para além disso, precisa olhar para uma coisa mais expansiva, o direito de ser feliz, de realizar seus sonhos, de buscar sua individuação, né? Isso não é egoísmo. Buscar ser você mesmo não é egoísmo. Se isso aqui está relacionado a finanças, mostra que você já tem o que precisa, materialmente falando. E agora pede que você olhe, porque aqui você fez por toda a família, tá? Fez por toda a família. Então agora pede que você olhe a espiritualidade, que você busque uma expansão para além da matéria, busque uma expansão da consciência ou um olhar interior, né? Talvez seja um momento aí de começar uma terapia, de cuidar de você, expandir para além da matéria. Aí cada um também pode adaptar a sua realidade, porque um novo momento aqui, o As de Ouros, né? Um novo momento começando, trazendo para você uma oportunidade de realizar o que você não pôde realizar, o que sempre te trouxe esse lugar, né, dos enamorados aqui, que a gente fala da questão da escolha, de você ter que escolher entre muitas alternativas, e essa carta pede que você escolha o caminho do amor, o que você faz com amor, né? Então, agora você vai ter essa oportunidade de começar algo que tenha a ver com você, aquilo que você se encontra de forma confortável, sabe? Fazendo de forma confortável. E o Valete de Paus vem comunicar com a carta do louco, porque traz também essa energia do jovem que às vezes não tem experiência naquilo que quer fazer, mas tem a energia, tem a curiosidade, tem o ânimo de todo jovem. Então, se todo jovem ele tem o desafio de ter que buscar conhecimento, ele também vem com toda a energia para ir buscar esse conhecimento. Entende? Então, acho que aqui é uma mensagem assim que cada um dentro do que pensou pode adaptar, né? Mas em síntese, chegou o momento, né? Chegou o momento de escolher o caminho do coração. Eu vou até marcar isso para Capricórnio. Chegou o momento, hein? De seguir pelo coração. Muito lindo isso, né? Porque o elemento terra, que é o elemento de Capricórnio, que está aqui tão bonito na mesa, é um elemento que também pede muita conexão com a natureza, né? Às vezes aqui pede um pouquinho de aterramento, pezinho no chão, não sei, né? Hoje em dia a maioria das pessoas moram em apartamento, mas se você tiver a oportunidade de pôr o pé na grama, de entrar em contato com a natureza, com a terra, plantar alguma coisinha, vai ajudar a equilibrar e vai trazer, de repente, a meditação que você precisa para fazer a sua escolha, tá? É uma dica. Eu vou tirar aqui para fechar o seu jogo, eu vou tirar um oráculo da benzedeira, que é um oráculo que normalmente vem para dar ou um complemento ou realmente fechar com chave de ouro. E para você veio, olha que eu acho que deu match aqui com o jogo, hein? Olha só, verdade foi o que veio para você. Verdade. Eu não sei, mas a impressão que eu tive aqui, que na leitura eu falei muito sobre isso, sobre essência, sobre você, né? Ser você mesmo. Verdade. Cuide da sua autoestima. Tá vendo? Às vezes a gente não consegue
tomar as decisões que são boas para a gente, decisões que a gente ama, decisões que a gente é feliz, porque falta autoestima. E a autoestima, gente, ela nasce. Aí agora eu vou entrar um pouquinho como psicoterapeuta aqui, mas está muito relacionado à nossa infância, não apenas a infância, mas relacionada ao quanto a gente foi validado pelos nossos pais, pelo pai e pela mãe. O quanto nós tivemos esse reconhecimento do nosso, desse amor para com a gente, desse amor dos nossos cuidadores, né? Que aí, né, nem sempre a gente vai ter um pai, uma mãe, às vezes é um vô, uma avó, um tio, uma tia, enfim. A falta de autoestima muitas vezes está relacionado a essa falta lá na infância de reconhecimento, de validação. Está relacionado a gente não ter percebido no olhar dos nossos pais, dos nossos cuidadores, que nós somos suficientes como nós somos. Então, normalmente foi aquela criança que estava sempre querendo buscar esse olhar e não conseguia, né? Porque nossos pais, muitas vezes, dentro do universo deles, não tem essa condição, não consegue, né? E isso a gente entende, como adulto, a gente entende que nossos nossos cuidadores, nos deram o que eles tinham para dar. Na verdade, acho que eles deram tudo o que tinham para dar, o que não quer dizer que foi suficiente para a criança. Então, como adultos, a gente sempre consegue justificar, mas é importante agora acolher um pouquinho essa criança, entender que pode ter faltado esse olhar sabe, que eu chamo assim de amor incondicional, que não é meritocrático, que você não precisa merecer para ter, né? E às vezes eu estou falando aqui com alguém que lá na infância precisou merecer, precisava ser o melhor, precisava fazer com que as coisas fossem perfeitas, né? Tudo que ele fizesse para merecer esse amor que não vinha, e que na verdade estava ali, mas de alguma maneira não era suficiente, ou às vezes os cuidadores não conseguiam expressar, né? Tinham um certo distanciamento emocional, coisas desse tipo. Então, é isso que faz com que na vida adulta a gente tenha baixa autoestima. Gente, o remédio é a gente realmente entender que, por mais difícil que tenha sido a nossa infância, nós tivemos a grande dádiva de estar aqui, de nascer. Então, nossos pais biológicos, ainda que alguns não conheçam, eles foram portais, né? Eles criaram um portal para nós chegarmos aqui e viver essa aventura incrível aqui nesse planeta incrível. Então, isso tem que ser o nosso foco agora, entender que nós tivemos essa oportunidade, que eles deram tudo o que tinha, ainda que possa ter sido insuficiente, e o que faltou agora é com a gente. Então, toda aquela validação, toda aquela falta de validação, ou aquela falta de conexão, aquela falta de, ai meu Deus do céu, eu preciso desse amor e esse amor não vem, toda essa falta, agora a gente é que vai lá e completa. Então, entendendo que nós somos maravilhosos, nós estamos vivos, a gente tem total condição de resolver essa parada toda, e a gente resolve muito tendo consciência disso, né? Para quem tocou esse tema, é isso, é difícil pra caramba, mas a gente precisa olhar para essa criança, olhar que é legítimo ela ter sofrido, ela ter buscado tanto ser perfeita, como se ela nunca merecesse esse amor, né? Porque quando a gente tem qualquer dificuldade com os nossos cuidadores, nossos pais, a gente tende a achar que a insuficiência é nossa. Na infância a gente pensa assim, né? Não é dos pais. Então se eu não estou recebendo o amor que eu preciso, eu não estou sendo
boa o suficiente, e aí a batalha é imensa. E nós crescemos com baixa autoestima. Mas entenda que isso é uma ilusão, não é real, é uma percepção da criança que luta por sobrevivência, o que é normal, mas agora a gente pode olhar para isso e entender que nós somos seres completos, perfeitos, que a gente tem as nossas diferenças, né? Um tem um tipo de inteligência, o outro tem outro tipo, mas que quando a gente segue as nossas vocações, as coisas que nós amamos, a gente se torna muito poderoso, muito potente. E então é nesse caminho que a gente pode conseguir se reconstruir, tá bom? Eu espero que tenha sido interessante para você essa leitura. Tá aqui, né, o fechamento com a carta Verdade, cuide da sua autoestima. Então, quem não tem, vamos pensar sobre isso. Quem tem, entenda que você tá certo em ter a sua autoestima e cuidar dela. Então, não se deixe balançar por quem te diz o contrário e siga o seu caminho, porque tá lindo, viu? Tá muito lindo. Parabéns, Capricórnio. E até a próxima. Obrigada.